Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é classificação dos frutos. Vamos entender melhor esse tema? O fruto é uma estrutura característica das plantas angiospermas. As angiospermas são aquelas plantas que apresentam flor e fruto. Na escala de evolução, é a última a ser formada. As angiospermas são as plantas mais diversas que nós temos no reino das plantas. O fruto é uma estrutura carnosa das plantas angiospermas. O fruto é formado a partir da fecundação das flores. Observe a imagem. Nós temos aqui uma flor masculina e uma flor feminina. Há alguns casos em que os dois aparelhos, tanto masculino como feminino, estão presentes na mesma flor. O grão de pólen ele se forma na antera. A antera, portanto, é o local de produção desse grão de pólen que vai ser transportado até a outra flor. Quem faz esse transporte? Os agentes polinizadores. O grão de pólen é depositado no estigma, que é a parte superior da planta, da parte feminina da planta. Essa flor tem essa parte chamada feminina, chamada de gineceu. Muito bem, esse pólen é depositado na parte superior e ele segue até o ovário, a fecundação da oosfera. Quando o ovário é fecundado, porque nós temos óvulos ali, nós temos a produção do fruto. Portanto, o fruto ele é originário do ovário desenvolvido da planta. E nós temos também os óvulos que são desenvolvidos. O óvulo fecundado e desenvolvido, ele dá origem à semente, que tem o embrião e o tecido de nutrição da planta. Aqui nós temos outras partes da flor. Vamos relembrar quem são as angiospermas? Nas partes da flor nós temos o pedúnculo, que é esse cabinho que nós conhecemos da flor. Nós temos o receptáculo floral. O receptáculo floral é justamente essa parte que recebe os elementos florais. Nós temos as sépalas, que são as folhas verdes, e as folhas coloridas, que são as pétalas. Por que as folhas são coloridas? Essas pétalas são tão coloridas? Para atrair os agentes polinizadores. São cheirosas. Então nós temos os odores e a coloração como atrativo de pássaros e também de insetos, que são agentes polinizadores. A polinização também pode acontecer por meio do vento. Depois que se formou esse fruto, nós vamos entender como que é a dispersão dessas sementes a partir do fruto. Quais são as partes de um fruto? Observe a imagem. Nós temos o epicarpo, que é a membrana externa. Nós temos também o mesocarpo, que é a camada intermediária, geralmente carnosa e suculenta em alguns frutos. Já vamos entender a diferença entre eles. E também o endocarpo, que é a que reveste a parte interna do fruto, muito próxima à semente. Quais são as funções do fruto? O fruto tem uma extrema importância na disseminação das sementes. Consequentemente, você tem a propagação e a perpetuação da espécie como algo extremamente relevante nesse momento da dispersão. Nós temos, em alguns casos também, relacionado à proteção do desenvolvimento da semente. A semente ela está dentro do fruto. Ela completa seu desenvolvimento ainda dentro do fruto, depois ela é dispersada. Então, como principal fonte de dispersão e justamente a perpetuação da espécie, o fruto é um elemento muito relevante. Vamos entender quais são os tipos de fruto? Nós temos uma classificação relacionada ao desenvolvimento do ovário. Frutos simples, eles se originam de uma flor com um único ovário. Então, nós temos o aparelho feminino com um único ovário, que é fecundado, e aí nós temos o desenvolvimento do fruto. É um fruto simples. Como exemplo, nós temos o tomate, o pêssego, a berinjela. Há alguns frutos que são produzidos a partir de vários ovários. Aqui nós temos vários ovários de diversas flores que são desenvolvidos. E aí nós chamamos de fruto múltiplo. Como exemplo, nós temos a jaca. Há também o desenvolvimento de um fruto agregado. Nesse caso, nós temos a origem de uma flor com vários ovários, ou seja, uma única flor, vários ovários, e aí o desenvolvimento de um fruto chamado agregado. Como exemplo de fruto agregado, nós temos a framboesa. Há uma outra classificação contra a natureza do pericarpo. Pericarpo, como o nome característico, é o fruto propriamente dito. Então, nós temos o fruto carnoso. O que é o fruto carnoso? É aquele que apresenta o pericarpo suculento.
os frutos que nós comemos, aqueles sabores irresistíveis, é devido a esse pericarpo que é suculento. Dentro dessa classificação nós temos o tipo baga, que apresenta sementes livres, por exemplo, as sementes da melancia, do pepino, do tomate, da goiaba, eles não são livres, facilmente retiráveis. Nós também temos uma outra classificação, que é a drupa. O tipo drupa é aquele que apresenta uma única semente aderida. Como exemplo, nós temos a semente do abacate, da manga, do pêssego e da azeitona. Para você retirar uma semente do abacate, você não precisa retirá-lo colocando uma certa força para conseguir fazer. Então, nesse caso, a semente está muito bem aderida. Uma outra classificação dentro da natureza do pericarpo são os frutos secos. Os frutos secos, eles não apresentam a estrutura carnosa, não são suculentos. Por quê? Tem menos água na sua composição. Um fruto carnoso, ele tem muita água e nutrientes presentes. No seco, nós não temos essa concentração. O pericarpo, ele pode se dividir em dois tipos, sendo do fruto seco. Fruto deiscente, que nós nos referimos a ele quando eles se abrem espontaneamente quando maduros. Exemplo, couve, ipê verde, algodão, feijão e a ervilha, as vagens das ervilhas. Nós também temos aqueles frutos que não se abrem espontaneamente. Exemplo, girassol, arroz, milho e a cabreúva. Há alguns frutos que são chamados dessa forma, porém são falsos frutos. Por que isso acontece? Como eu disse para você, o fruto ele vem do desenvolvimento do ovário fecundado. Porém, em algumas plantas há outras estruturas que crescem e são suculentas e também com nutrientes, mas não vêm do ovário. É o que chamamos de pseudofrutos, falsos frutos. Então, aqui nós temos como exemplo o abacaxi, a maçã, o caju, o morango, ou seja, observem a imagem. Aqui nós temos o caju. Essa parte que nós comemos, a parte carnosa, não é o fruto verdadeiro. O fruto verdadeiro do caju é a castanha que é o ovário desenvolvido da flor. Nós temos as inflorescências no abacaxi. O morango, essa parte vermelhinha que nós comemos, não é o fruto verdadeiro. O fruto verdadeiro é essa massinha amarela que nós temos localizado nessa parte vermelhinha. A maçã, o fruto verdadeiro da maçã é essa região mais escura que abriga as sementes. Em volta, essa estrutura carnosa se desenvolve a partir de outras partes da flor. Agora nós vamos assistir um vídeo sobre a polinização das flores. Espero você! Você sabia que a polinização é essencial para o correto funcionamento e equilíbrio ecológico do planeta? Neste vídeo do canal Nossa Ecologia, explicamos o que é, como funciona e que tipos de polinização existem. Vamos lá? O que é polinização? A polinização de plantas é o processo biológico pelo qual o pólen é transportado das estruturas masculinas de uma flor para as partes femininas, seja dentro da mesma planta ou entre plantas diferentes. Neste último caso, o processo é denominado polinização cruzada. Por meio desse curioso processo, dá-se a primeira fase da reprodução das espécies vegetais. Portanto, podemos dizer que é o primeiro passo para alcançar a sobrevivência e evolução das espécies vegetais. Como ocorre a polinização? A polinização natural trata do transporte do pólen através de agentes biológicos e abióticos, que garantem que os gametas masculinos presentes nos estames das flores se depositem no pistilo das flores, fertilizando os gametas femininos. Este processo possui inúmeras e diferentes estratégias de polinização desenvolvidas tanto pelos polinizadores quanto pelas próprias plantas. Como exemplo do processo de polinização com adaptação das próprias plantas e através de insetos, destacamos o caso surpreendente da orquídea zangão. Suas cores e textura lembram o corpo das fêmeas de certas espécies de abelhas. A orquídea consegue atrair então abelhas machos. Posteriormente, essas abelhas vão carregar os grãos de pólen em seus corpos cobertos de pelo até chegarem a outra orquídea, realizando assim a polinização
dessa espécie vegetal. É importante destacar a importância das abelhas como polinizadores. Devido ao seu comportamento, costumam visitar um grande número de flores, o que faz delas polinizadores bastante eficientes em relação aos demais. Além disso, elas são consideradas o grupo mais bem adaptado à visita floral e, devido ao grande número de espécies e sua abundância, são essenciais para a polinização. Falando nelas, você sabe como as abelhas fazem mel? Descubra tudo sobre isso neste vídeo que deixamos aqui para você. E antes de continuar, vamos ao nosso quiz. Quantos anos você acha que poderíamos viver se as abelhas desaparecessem do planeta? Letra A, 4 anos, B, 14 anos ou C, 24 anos? Pense nisso, porque no final do vídeo você saberá a resposta. Tipos de polinização. As classes de polinização se agrupam em 3 tipos: polinização anemofílica ou polinização pelo vento, polinização hidrofílica ou aquosa e zoofílica ou animal. Dentro da polinização animal, destaca-se o subgrupo da polinização entomofílica, feita por insetos. São milhares de espécies de insetos que realizam o processo de polinização em milhões de plantas nos diferentes ecossistemas do planeta. Importância da polinização. Ela é essencial para manter o equilíbrio dos sistemas ecológicos, bem como a segurança alimentar das pessoas, uma vez que a produção dos sistemas agrícolas depende diretamente da polinização das lavouras. Como vimos ao longo do vídeo, a polinização é o processo que permite a reprodução das plantas, ou seja, graças a ela existe alimento para os animais herbívoros e onívoros e, consequentemente, para os animais carnívoros. A existência de polinizadores de alta biodiversidade favorece os rendimentos das colheitas e o equilíbrio dos ecossistemas naturais. Agora que você aprendeu mais sobre polinização, também pode se interessar pelo vídeo que deixamos aqui em cima sobre a reprodução das plantas. E voltando à pergunta que fizemos antes, você já pensou em quanto tempo poderíamos ficar sem as abelhas no mundo? A resposta correta é a letra A. Se as abelhas desaparecessem, teríamos apenas 4 anos de vida. Esta famosa frase pertence ao renomado cientista Albert Einstein, que conhecia a importância da polinização das abelhas e a função essencial delas dentro do correto funcionamento e equilíbrio ecológico do planeta Terra. E aí, você sabia que a polinização era tão importante para a nossa sobrevivência? Até o próximo vídeo da nossa ecologia! Há alguns vegetais que são comestíveis, que têm muitos nutrientes, porém não são frutos. Vamos relembrar esse assunto? Nós temos as raízes comestíveis. Essas raízes se desenvolvem muito bem abaixo do solo e têm nutrientes. Aqui nós temos como exemplo a batata doce, a cenoura, a macaxeira, a beterraba e o inhame. Então, raízes comestíveis são aquela que o corpo nutritivo da raiz está abaixo do solo e se desenvolve muito. Consequentemente, ela é chamada raiz comestível. Nós temos também os caules comestíveis. Confundem muito com algumas raízes comestíveis, né? Mas aqui nós temos 2 tipos, tubérculos e os bulbos. Nos tubérculos, as reservas nutritivas estão presentes no caule da planta. Como exemplo, nós temos a batata inglesa, o cará, o rabanete. E nós também temos os caules chamados de bulbos. Esses caules, que também são nutritivos e têm suas propriedades, se desenvolvem em formato de disco. Como exemplo, nós temos a cebola, o alho. Todos eles são caules subterrâneos, são caules nutritivos. Vamos entender quais são as fontes de nutrientes presentes nessas raízes, nesses caules que são tão nutritivos e estão presentes de forma subterrânea? Nós temos a batata doce, que é rica em vitamina A. A vitamina A é um elemento extremamente importante na prevenção de doenças relacionadas à visão. A batata doce também é rica em vitamina C, muito importante para o fortalecimento do nosso organismo, também em síntese do colágeno no nosso organismo. Vitaminas do complexo B, extremamente importante para o nosso sistema nervoso. A deficiência das vitaminas do complexo B acabam trazendo muitos prejuízos ao sistema nervoso central. Também temos fibras, proteínas e carboidratos, fonte de energia da batata doce. Lembra da pirâmide alimentar?
Fonte energética de carboidratos. A batata doce está na base da pirâmide. Por quê? Ela é uma fonte de carboidratos que fornece energia para o nosso organismo. Beterraba, também uma raiz tuberosa. Ela é rica em ácido fólico, manganês, potássio, vitamina A e vitamina C. O potássio é extremamente importante para contração e relaxamento dos nossos músculos. Nós temos a cenoura, extremamente importante, também rica em vitamina A e vitamina C. O inhame, rico em proteínas, fibras e vitamina C e do complexo B. E também nós temos a macaxeira, que em alguns locais é chamada mandioca, em outros locais também é chamada aipim. A macaxeira é rica em cálcio, extremamente importante para o tecido ósseo, o desenvolvimento desse tecido, entre outras funções do nosso organismo. Nós temos magnésio, fósforo, extremamente importante na constituição das nossas células, potássio e também a vitamina C. E os nutrientes presentes no tubérculo? Quais são esses nutrientes? Nós temos na batata inglesa fonte de cálcio, fósforo e antioxidantes. Antioxidantes são elementos que combatem os radicais livres, que são os responsáveis pelo envelhecimento. Consequentemente, você tem um nutriente presente nessa batata que acaba diminuindo a concentração, diminuindo a velocidade do envelhecimento. Cará. Temos cálcio, ferro, extremamente importante. O ferro está presente nos nossos glóbulos vermelhos, atua justamente no transporte de oxigênio na composição da hemoglobina, extremamente relevante. Potássio e vitaminas do complexo B. Lembra? Sistema nervoso, muito importante. Rabanete também é um tubérculo, fonte de vitamina C e do complexo B. E os bulbos, alho, cebola, será que servem só para deixar aquela comida mais saborosa? Não, eles têm propriedades muito importantes para o nosso organismo. O alho é rico em vitamina C e componentes anti-inflamatórios. O alho é extremamente relevante no tratamento de algumas inflamações justamente por esse componente anti-inflamatório que ele possui. Cebola. A cebola tem fibras, minerais como potássio e a vitamina C e complexo B, representantes das vitaminas. Vamos realizar alguns exercícios sobre os frutos? Os frutos são órgãos vegetais que se desenvolvem a partir dos ovários, após a fecundação de seus óvulos. Entretanto, pode ocorrer a formação do fruto sem que tenha ocorrido a fecundação. Como exemplo de pseudofruto, nós temos, lembra? Pseudofrutos são os frutos originários de outra parte da flor, não necessariamente do ovário. Letra A banana. B, o abacate. C, o caju. D, a acerola. E, a manga. Qual é a nossa resposta correta? Letra C. Como eu comentei com vocês, a parte comestível do caju não é originada pela fecundação do ovário. O fruto verdadeiro do caju é a castanha do caju. 2. O fruto seco que não se abre quando maduro é chamado de letra A, drupa. B, pomo. C, deiscente ou D, indeiscente? Qual é a nossa resposta correta? Letra D. Como exemplo, nós temos girassol, arroz, milho e a cabreúva. Assinale a alternativa que apresenta do ponto de vista botânico apenas frutos verdadeiros. Letra A, batata, maçã e laranja. Letra B, tomate, pepino e laranja. Letra C, pepino, beterraba e uva. Ou letra D, tomate, cebola e maçã. Qual é a nossa resposta correta? Letra B, tomate, pepino e laranja são frutos verdadeiros. A beterraba, lembra vocês, é uma raiz tuberosa e a batata inglesa é um exemplo de tubérculo, que é um caule subterrâneo, como aprendemos. E a cebola é um bulbo. Observe a tirinha. Hoje não tem tempo para comer comida saudável? Tudo bem. Amanhã vai ter que arrumar tempo para ficar doente. Aqui nós temos uma conversa, uma alta reflexão do Armandinho, né? Quais argumentos você usaria para concordar com a afirmação feita por Armandinho? O que você usaria numa prova para dizer eu concordo com o Armandinho? Qual a justificativa dessa resposta? Os alimentos são fontes de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do corpo humano. Muitas doenças podem ser prevenidas através de uma alimentação saudável e equilibrada. Quantos nutrientes nós vimos nessa aula? Então, faça o consumo de vegetais, deixe seu prato cada vez mais colorido com fontes extremamente naturais.
Bem, pessoal, essa foi a aula sobre classificação dos frutos e até uma próxima!